Servo, será que já entrou? Olá, ouvintes da Dufimate. Dessa vez a telinha não mostrou que eu estava online. Desculpa aí eu ficar olhando para vocês com cara de paisagem. Boa noite a todos, muito bem e todas, muito bem-vindas à nossa live de hoje, uma live fundamental, um assunto fundamental para a nossa sociedade brasileira, absolutamente racista, que o que pode o movimento antirracista, né? Essa live ela é motivada pela conjuntura atual que nós estamos vivendo, né? Esse levante negro que a gente tem acompanhado a partir da morte do George Floyd, mas isso também a gente já vinha dentro da Dufimate ansiosos por fazer esse debate, porque a gente entende que a forma como o governo tem enfrentado a pandemia é uma forma absolutamente colonialista, racista, que expõe os corpos negros aos maiores riscos, né? Reproduzindo a lógica escravista de consumir corpos negros para os lucros das elites brancas, né? E hoje, então, a gente vai dedicar, a gente já falou muito sobre isso, já fez vários artigos, mas hoje a gente vai se debruçar sobre esse debate, mas não, antes de passar para a nossa convidada e chamá-la, eu só queria comentar com vocês que semana é essa, hein, minha gente? Essa semana o governo Bolsonaro sofreu aí, tá bambeando, e é claro que em homenagem, vinho de laranja, né, Queiroz? Pois então, depois da piadinha, eu tô um pouco abalada para conseguir fazer uma piadinha mais engraçadinha. Vou convidar, sem mais delongas, a nossa convidada, a Marcela. A Marcela é do coletivo Clóvis Moura, da Unesp. Muito bem-vinda, Marcela. Conhecemos a Marcela num curso extraordinário que está todo o material online. Não percam, está lá no Contrapoder BR, no YouTube, Capitalismo e Racismo Estrutural. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Marcela se apresentar melhor e depois a gente começa o nosso bate-papo. Com você, Marcela. Olá, eu sou a Marcela, faço mestrado em História Econômica e faço parte do coletivo Clóvis Moura, que é um coletivo de intelectuais negros que pensam o racismo na chave do marxismo. A Lérica já fala um pouco do nosso curso, mas, enfim, a gente vem tentando reunir outros intelectuais para conseguir fazer uma frente de luta contra o colonialismo na universidade, a colonialidade do saber, e vim aqui discutir, pensar um pouco em conjunto com vocês como está essa conjuntura. Obrigada, Marcela, por aceitar o convite e vamos lá. Primeiro, como sempre, né, pessoal, eu vou fazer um conjunto de perguntas para ir até dando ideias para vocês, mas vocês têm o chat, vocês podem também mandar perguntas para a Marcela, e a gente vai meio que dividir o tempo da live meio a meio. Metade eu vou fazer perguntas para a gente poder abrir o debate, e a outra metade vocês mandam suas perguntas para eu também poder responder. E aí o pessoal vai passando para nós as perguntas. Bom, primeiro, vamos começar falando de pandemia, né? Não tem como começar por outro assunto. A gente passa por uma pandemia que ela tem trazido um desafio imenso para as autoridades mundiais, né? E no Brasil, a postura do governo tem ampliado ainda mais esses desafios e agravado ainda mais a situação, né? Marcela, na sua leitura, essa postura do Bolsonaro é um mero delírio? É uma incompetência? Como você lê essa postura dele? Eu acho que o primeiro elemento para pensar o que é o Bolsonaro é entender que ele faz parte de todo um processo que se abriu no Brasil desde a crise internacional, que isso começou em 2008, né? O que acontece?
com a crise econômica mundial, se aprofundou o papel do Brasil de exportador de commodity, de matéria-prima. Inclusive, foi assim que o governo PT conseguiu segurar economicamente um pouco mais no Brasil a crise, mas quando se dá um aprofundamento da crise aqui no Brasil, ele se abre junto com uma crise política do governo, né? Um descontentamento com essa proposta de fazer uma aliança de classe com a burguesia, e, enfim, e daí começa a se abrir uma disputa muito importante, né? Que culminou com o golpe da Dilma, mas passou por exemplo, pela esquerda, ser expulsa de atos, enfim, todas essas coisas, porque no momento onde a classe, os setores oprimidos avançam, a burguesia também precisa se organizar para dar conta, né? É uma crise econômica. Na crise econômica, o Estado tende a diminuir os direitos sociais e aumentar a repressão. No Brasil, que é ultra-repressivo, muito pior, né? Nesse sentido, pensando que o Bolsonaro é fruto disso aqui, eu diria, na verdade, que ele é uma caricatura do que é a burguesia, o que é a elite agrária brasileira. Ele é o Brasil. Eu estudo o pensamento marxista sobre a formação econômica do Brasil e a questão racial, né? Como eles liam, quais foram as debilidades, e você vê que se repete muita coisa, assim, desde a década de 30, inclusive, nesse sentido de debilidade da esquerda, que não consegue se aprofundar na leitura da questão racial, mas, ao mesmo tempo, isso acontece porque a nossa estrutura é brutalmente racista. A gente está falando de uma burguesia que preferiu não armar os negros e continuar dependente do que fazer uma guerra para se libertar. Então, é uma burguesia, é o que há de mais atrasado nesse sentido escravista, assim, né? O último país a abolir a escravidão. E o Bolsonaro é isso, porque não mudou as elites, não mudaram as famílias, não mudaram os nomes, inclusive. Esse cara é um fantoche que eu acho que é, nesse sentido, uma caricatura do que é essa elite, assim. É lógico que, enfim, ele tem essa maluquice dele, de golpe militar, etc., mas isso também é fruto de uma política da burguesia brasileira que decidiu, por conta do movimento expressivo que teve no tenentismo, que se ligou ao comunismo, decidiu mandar a galera do exército treinar nos Estados Unidos e forjar um pensamento ultraconservador, entendeu? Ele, nesse sentido, também é uma caricatura do conservadorismo do exército brasileiro, que, além do fato de ter virado muito mais conservador, também hoje cumpre papel de polícia no país, né? Então, isso ideologicamente também afeta esse exército, porque eles que vão na favela matar os negros, eles foram no Haiti matar negros. O Brasil já participou de 5 missões de paz, vulgo, tropas da ONU, em países africanos. A gente está falando de um país que, nesse sentido, é exemplo de como tratar os negros no mundo inteiro, e a branquitude se aproveita disso, e a nossa elite gosta de cumprir esse papel. Não à toa o Bolsonaro fala barbaridades, atrocidades sobre os negros, deixa bem claro a sua postura de querer aniquilar os povos originários aqui. O que é isso? Ainda o sentido da colonização. Entendeu? Nesse sentido, só complementar, você considera essas posturas do Bolsonaro fascistas ou colonialistas? Então, com esse movimento antifascismo, eu tive que parar para refletir várias coisas, pensar um pouco na história. Ainda bem que estou estudando a formação da esquerda brasileira, ajuda. Mas, enfim, tem alguns elementos que, para mim, é difícil entender dessa caracterização de fascismo,
Porque, primeiro, se a gente for levar a análise a partir do método marxista, o que a gente tem que entender? Que a primeira tarefa do movimento fascista, do fascismo, é destruir a organização da classe trabalhadora. Essa é a primeira tarefa. Só que a gente está num país onde não precisa, velho. A gente tem uma burocracia enorme que embarrera há anos a classe trabalhadora, o movimento negro também, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, enfim, todo. Então, daí já tem uma questão para mim. A outra questão não é nacionalista, que é um outro elemento importante da constituição do fascismo, e, inclusive, se a gente pensar no exemplo mais próximo que a gente teve de fascismo no Brasil, que foi o integralismo, você vê que tem uma outra caracterização, uma outra cara que precisa para um fascismo aqui, num país que mais de 50% da população é negra, né? Então, eu acho que a questão se abriu um período pré-revolucionário, onde a classe média entrou em crise com a burguesia. Existe, nesse período, uma disputa da classe média, onde, infelizmente, a gente está perdendo, assim, de lavada, mas não tem, e nesse sentido, não tem nenhum movimento mesmo, assim, fascista ainda, que ataque greve operária, porque o movimento fascista faz isso, né? São soldados sujos da burguesia contra os trabalhadores. E se for fascismo, a gente não devia estar só discutindo, porque com fascista não se discute, né? E nesse sentido, as torcidas organizadas acertaram em cheia, com fascista não se discute. Então, eu acho que, na verdade, é um processo de aceleração neocolonial. Porque, assim, no momento de crise capitalista, historicamente, quando o capitalismo entra em crise, a saída da burguesia internacional é sempre mais colonialismo, entendeu? E é isso que está acontecendo com o Brasil, tipo, desindustrializou, já está desindustrializando há anos o país, entendeu? A gente voltou a vender matéria-prima, cana-de-açúcar, soja, é isso que está mandando aqui, né? Então, para mim parece mais uma reversão neocolonial, balizada, inclusive, um outro, não sei, eu acho que numa outra pelegada da esquerda, que foi construir essa Constituição que se diz cidadã, em acordo com a burguesia, entendeu? Porque o que ele fez? Só riscou os direitos da Constituição e, tipo, o que tinha de repressivo, ele não criou quase nada, entendeu? O mais novo, a coisa repressiva mais nova que tem, quem criou foi o PT, entendeu? Que foi a lei antiterrorista. Só que agora ele virou o bode expiatório, o Bolsonaro, né? Mas não é ele. Arrasou. Bom, eu enfiei uma pergunta no meio que não tinha, gente, eu vou confessar para vocês, mas agora eu vou voltar para o meu roteiro. Marcela, a morte do George Floyd, ela acabou desencadeando um levante mundial, né? Até em Tóquio eu vi que teve movimentação. Como você consegue explicar? Porque, assim, não é a primeira vez que o George Floyd morre em público, assim, né? E no Brasil nós temos um George Floyd pelo menos por semana, que se torna público, né? Semana passada foi o Matheus, essa semana foi o Guilherme. Por que você acha que o George Floyd foi um estopim de um levante mundial? O que isso significa para nós? E quais potencialidades esse levante carrega? Bom, como eu gosto muito de história, eu vou voltar um pouco no tempo para a gente, pensando na ideia do Marx de que a história se repete, né? Sempre. A primeira vez que a gente vê essa história, para mim,
Foram nos processos de revolução que a gente chama hoje de revoluções atlânticas, que foi a constituição do capitalismo, que forjou o capitalismo moderno. Quando a gente analisa isso, a gente nunca percebe, não à toa, porque foi apagado da história, que a Revolução do Haiti foi parte da constituição do capitalismo. E ela apontava a contradição fundamental do capitalismo moderno, que era, por conta de se balizar na propriedade privada, esse sistema não pôde considerar, quer dizer, humanizar, reumanizar os negros. Por quê? Porque tinha que indenizar os seus donos. Então, se você constitui um sistema onde a primeira ação da burguesia é reconstituir para os donos de escravos o dinheiro da sua mercadoria perdida, é porque é assinar que você considera que os negros continuam sendo inferiores, né? E é isso que o Haiti mostra, a forma com que as recém-burguesias lutaram contra o Haiti, o que o Haiti paga até hoje, significa que ainda hoje o capitalismo, na sua época imperialista, continua sendo uma máquina de devoradora de sangue negro, entendeu? Nada mudou, assim. Mas, ao mesmo tempo, o medo da etnização é uma coisa muito concreta. Sempre foi, né? Para todas as elites, para a burguesia internacional. Só que ela vai se repetindo em todo momento de crise. Porque por sermos ainda considerados burros de carga, existe uma tendência de quando a crise capitalista começa a aflorar, que seja o setor negro que primeiro se rebele. E em lugares importantes. Inclusive, a gente foi dar uma aula, a gente faz uma disciplina para os estudantes de graduação da economia, e a gente foi dar uma olhada no que aconteceu no Brasil desde que estourou a crise com o desemprego. E eu fiquei assustada, inclusive, não tinha nem pensado na possibilidade disso, mas a gente descobriu que a curva de desemprego dos brancos começou a descer no mesmo período que a de negros começou a subir, assim. Então, houve uma troca racial nos postos de trabalho, praticamente. Esse é o nível de ataque, entendeu? E aí, com uma pandemia que traz uma outra crise que é própria dela, não teve como aguentar, não tinha o que fazer. E já estava historicamente declarado que isso ia acontecer quando, no meio do governo Obama, Estados Unidos estava discutindo a sociedade pós-racial, agora nosso primeiro presidente negro, foi que se formou o Black Lives Matter. Os caras se levantaram contra o genocídio negro pela primeira vez no primeiro governo negro, né, nesse período. E isso aponta muita coisa. Se a gente pensar o que é todos esses anos de organização desse movimento, dá para entender por que foi tão explosivo, pareceu tão explosivo e tão forte. Não é explosivo. É fruto de um movimento que tem aprendido desde 2009, cara. Assim, com muitas debilidades, na minha opinião, mas que é muito importante. E ideologicamente tem mostrado avanços, por exemplo, em alguns lugares nos Estados Unidos, eles já defendem o fim da polícia. Isso é vamos dizer assim, um acúmulo, né, da luta, da experiência, que conseguiu se organizar e criar esse movimento. É muito importante. Então, isso já estava dado, tem Aqui no Brasil, especificamente na história do Brasil, toda vez que tem crises importantes, existe a formação de grandes ferramentas da classe operária, de partidos de esquerda,
e a formação de grandes movimentos negros de massa. É tiro e queda. Então, posso falar para vocês, posso apostar qualquer coisa que vai acontecer, está acontecendo isso, né? O grande problema é que normalmente, por ter uma visão limitada da realidade brasileira, a esquerda acaba por afastar o movimento negro. Né? E o movimento negro, enfim, o movimento negro também comete o equívoco de não entender a necessidade, às vezes, de lutar pelas pautas mais universais, entendeu? Porque isso é a base da necessidade dos negros, da maioria dos negros. Enfim, e aí o que acontece? Pegando um pouco do C.L.R. James e como ele analisa o movimento negro, a questão da luta negra, o que ele aponta é que a gente tem que entender, como marxistas, de que a luta negra, independente, ela tem valor por si só. E em muitos momentos históricos, foi o levante negro que pressionou a organização e o levantamento da classe operária. Então, a gente tem que parar de olhar a questão racial como uma coisa perigosa, vai virar chauvinismo negro, porque também isso existe porque o racismo é foda, entendeu? Na universidade mesmo, você percebe que na USP e na Unicamp eu percebi isso, tipo, existe uma recusa dos negros de querer dialogar com a esquerda. E isso acaba se juntando também com uma recusa ao marxismo. Mas não dá pra falar que não tem base, entendeu? Porra, desde 30 a esquerda tá fazendo a mesma merda. Desculpa falar assim, gente, não pode falar palavrão, tá? Mas não dá, entendeu? Tem que ter autonomia. E eu acho que, assim, um grande exemplo das potencialidades que essa luta negra pode ter, quando pensada de forma mais ampla, é o que está acontecendo nas auto-organizações das periferias e das favelas pelo Brasil inteiro. A galera fala assim, a classe trabalhadora é muito atrasada, não consegue se organizar. Olha o que a galera está fazendo, gente. Entendeu? E tem mulheres feministas, se organizando dentro das periferias para criar segurança para as mulheres que estão trancadas dentro, em casa com seus maridos, entendeu? Eu acho que é esse o potencial que traz, né, a ligação, esse levante do George Floyd, esse levante negro no coração do capitalismo, mostrando, porque um levante desse nos Estados Unidos, a única conclusão que a gente pode tirar disso é assim, se no coração do capitalismo não tem espaço para negro, velho, não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Não é aqui no Brasil que eles vão deixar a gente vivo. E os dados da pandemia estão mostrando isso, né? Quem está sendo posto para morrer para a economia não parar é a população negra. Marcela, dentro desse nosso debate, eu acho que eu vou mudar a ordem das perguntas e eu vou ter que te perguntar necessariamente, né? Aqui também a gente tem tido uma movimentação nos bairros de auto-organização, porque é isso, né? Nas periferias sempre foi assim, né? O que o Estado omite, as pessoas têm que se auto-organizar para sobreviver, né? E você que tem essa perspectiva histórica e tem feito esse estudo, eu gostaria que você trouxesse para nós. Eu trouxe a Sônia Guajajara aqui. Eu perguntei para ela a mesma coisa, né? O que os partidos, os sindicatos poderiam contribuir. E eu fiquei até com vergonha, porque ela começou a falar: olha, a gente não espera nada de vocês, até porque vocês nunca ajudaram com nada, né? No máximo, faz uma parceria aqui, né? Enfim. E eu vou fazer a mesma pergunta para você, né, da sua compreensão, né, nós, sindicatos, os partidos, né, por exemplo, a gente tem vários GTs dentro da Dufimat, todos eles estão funcionando, às vezes um melhor, outro pior, mas eles funcionam. E o das questões de opressão, a gente não consegue caminhar com eles. E eu tenho certeza que o problema não está nos professores negros, né, o sindicato deve expulsá-los de alguma forma, né?
Enfim, eu queria que você comentasse um pouco assim, o que você vislumbra que os sindicatos, os partidos poderiam fazer, como eles poderiam se construir diferente para poder também tá contribuindo com essa luta, a luta antirracista. Beleza. Eu vou usar, eu gosto muito do C.L.R. James, assim, ele é um cara que foi um militante trotskista por muito tempo no Partido dos Estados Unidos, depois rompeu e, enfim, foi fazer outras coisas, continuou a vida inteira escrevendo sobre a questão racial, mas ele faz uma análise muito boa, eu acho, de dentro de uma organização revolucionária, de como se dá esses problemas, né, da esquerda e a questão racial. Muito bom, meu cara, eu acho ele um gênio, enfim. Mas a primeira coisa, eu acho que tem que acontecer é a gente realmente entender que a luta antirracista não é uma luta dos negros. Não existe questão do negro no Brasil, entendeu? O racismo, como um elemento estrutural, como parte constituinte do alicerce do capitalismo mundial e no brasileiro ainda mais aprofundado, não tem como partir da realidade de que a luta antirracista é uma luta de todos e posso dizer assim, premissa essencial para, inclusive, não se desviar ideologicamente, né? Olhar os olhos, olhar o mundo pelo olhar da mulher negra, da mulher trans negra, entender o mínimo detalhe que a exploração e a opressão pode causar na classe trabalhadora, entender quem é a classe trabalhadora da perspectiva de quem está mais embaixo, né? E nesse sentido, eu acho que é um giro mesmo, né? Eu costumo brincar com a minha amiga que o nosso problema é quase um problema de cosmovisão, já. Não é problema mais de dialética, entendeu? O primeiro movimento que eu acho que a gente devia fazer é parar de separar corpo e mente. Isso é um elemento que parece besta, mas é a base do racismo, entendeu? É a base da construção ideológica do racismo. A partir de dividir, de parar de dividir isso, a gente tem que entender que, na verdade, o que faz o negro é o racismo. E que se a gente quiser unidade, a gente tem que combater esse racismo. Porque não combater também é deixar com que aconteça. Eu tenho uma experiência muito legal enfim, eu ajudei a fundar a Secretaria de Negros e Negras, Combate ao Racismo do Sintusp, que é o sindicato da USP. E enfim, foi uma coisa muito da hora, assim, foi formado no meio da maior greve da USP, com atividades, a gente tentando, inclusive, construir pautas antirracistas para que a greve levasse à frente. Enfim, foi muito legal. E o fato dessa organização existir e ser bastante viva entre os trabalhadores foi uma pressão para que o sindicato tivesse também que entender o combate ao racismo não como o papel de uma secretaria, que não é particularidade. Eu acho que esse é o C.L.R. James fala assim, quando ele está falando para os militantes da SWP. A gente, como militantes brancos, temos que combater o racismo em todos os lugares de trabalho, entendeu? Não importa o que aconteça, tipo assim, os negros não se unem aos trabalhadores brancos por conta do racismo. Então, não adianta a gente implorar para os caras serem humilhados nas nossas fileiras
em vez de combater o racismo que existe. E, quando a secretaria surgiu, começou a aparecer vários casos de denúncia de racismo, de assédio moral de cunho racista, entendeu? Porque se você não faz nada, você está coadunando com isso, porque não dá para fingir que não existe, entendeu? Então, eu acho que isso é um elemento importante, né? Que é humanizar mesmo o negro. É um negócio que, infelizmente, o capitalismo não fez, tanto que até hoje a pauta central e elementar dos maiores levantes negros da história é: queremos ser considerados humanos. Quando as pessoas falam vidas negras importa, significa isso, porque se fosse uma vida humana, importaria. Mas, voltando então, eu acho que isso é um elemento. O outro elemento é que a gente precisa entender que é necessário hoje construir uma frente de ação. Eu acho que, nesse sentido, com esses setores que já estão se auto-organizando, com o movimento negro, mas que seja, entendeu? Que não seja uma reunião de um pequeno comitê de dirigentes que vão decidir o que vai acontecer, que não seja com Luciano Huck, entendeu? A gente tem que construir uma frente única dos trabalhadores, sem conciliação de classe, independente, sem receber R$1 de burguês, para a gente tomar ações a partir da nossa auto-organização, para combater o que está acontecendo. E eu acho que é nessa frente, inclusive, que a gente vai conseguir pensar em conjunto também como a gente pode se ajudar. Porque eu acho que é uma experiência mútua, assim, quando na USP eu tive a oportunidade, como estudante e militante do movimento negro, vivenciar essa relação mais de construção em conjunto de negros que estavam constituindo um coletivo, mas que eram parte da vanguarda de uma greve, de pensar como construir um programa de ação que fosse coletivo, nesse sentido, que abarcasse as particularidades que o racismo põe, mas que respondesse a tudo, porque se não responder a tudo, os negros ainda vão se ferrar. E eu acho que não tem outro elemento importante, estando nós na universidade, que eu acho que é um elemento que falta muito, 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 é também entender o nosso papel, entendeu? Que é muito pequeno, e daí em graus diferentes, né? Porque eu, como estudante, ainda é bem menor, mas assim, entender que a gente tem um potencial de participação muito pequeno, inclusive porque existe um anti-intelectualismo, um ódio ao funcionário público nesse momento, mas que a gente pode transformar isso de um jeito diferente. A minha experiência com as organizações do movimento estudantil desse último período é que a gente não entendeu o que tinha que fazer. Mas a gente tem que colocar a universidade a serviço dessas lutas agora, entendeu? Não tem mais aula, não tem mais isso, cara. Para que a gente vai fazer isso? Entendeu? Por que a gente não usa o nosso conhecimento, tudo que a gente está produzindo, a serviço da luta? Entendeu? Imagina se tivesse uns economistas pensando em como sair dessa crise, mostrando que é possível e viável e que é um problema do Estado, entendeu? Uma galera da logística ajudando os movimentos populares a distribuir as coisas. A gente tem conhecimento técnico, que é um bagulho que os caras roubaram da humanidade, elitizaram, e a gente não está usando isso a serviço da luta, né? E eu acho que por isso, inclusive, tanto ódio a gente, né? É um momento da gente rever a ciência, rever o papel da universidade, nesse sentido também descolonizar, entendeu? Porque a forma da universidade é colonial e o conteúdo também
É preciso mudar tudo. Como pode a galera fazer encontro fechado pela internet com alunos de uma sala? Por que o cara não dá uma live, entendeu? Sobre o assunto que ele sabe? A gente vai continuar guardando a ciência, a informação, o conteúdo só pra gente? Eu acho que existe muito potencial nessa luta. Eu acho que o movimento operário vai se levantar, porque já deu provas também desde 2009 que teve um pico de greve, eu acho que até 2013, entendeu? Culminou com a greve dos garis, que para mim foi a experiência mais avançada de greve que teve aqui. E eu acho que a greve dos garis mostra um pouco o que é a luta de classes no Brasil, né? E como a questão negra tem tudo a ver com a questão sindical, sim, porque os negros trabalham, os negros precisam de direitos trabalhistas, inclusive a maioria dos negros são terceirizados, então precisam avançar ainda mais, a gente tem que contribuir sim para essa luta, tem que defender os terceirizados sim, porque é absurdo o que se passa, e construindo a relação na prática, eu acho, porque infelizmente no Brasil a gente não teve experiências boas, né, também para avançar. Muito bom. Aproveitar o gancho da Marcela e denunciar que a reitoria está no processo de demissão das profissionais da limpeza acima de 60 anos, porque elas são grupos de risco. A universidade pediu para a empresa preservar a vida delas, elas foram substituídas e agora a empresa está propondo a demissão dessas mulheres. Nós estamos nos articulando com o sindicato e aproveitando aqui o espaço da live e o gancho que a Marcela deu para a gente denunciar essa situação. E muito bom também porque corrobora com a postura da Dufimate. Nós precisamos suspender, não é momento de ter aula, não é momento de ter eleição, esse é o momento da universidade girar seus recursos, os seus equipamentos para a gente salvar a vida dos nossos povos. Os povos indígenas estão morrendo sem testagem no nosso território, os quilombolas que moram aqui pertinho, e a universidade não está se prestando aí fazer testagem. É um absurdo mesmo. Essa universidade burguesa, ela tem que morrer, porque ela não serve para ninguém, só para o capital. E a gente não corrobora com esse modelo e eu não caibo nela também. Mas, enfim, vamos para uma treta agora, bem treta. Bom, isso, inclusive, vamos lá. Diante do levante antirracista mundial no Brasil, e o Brasil dentro dessa perspectiva, dessa conjuntura tão adversa, houve uma certa pressão por parte do movimento antifascista de que o movimento negro radicalizasse sua atuação aqui no Brasil, conforme a morte do George Floyd desencadeou nos Estados Unidos e algumas outras partes do mundo. Por sua parte, o movimento negro apontou que todo dia no Brasil morre um George Floyd, né, mas que a esquerda branca brasileira nunca se solidariza com o levante da periferia, né, quando morre um dos seus. E, por sinal, essa semana acabou de acontecer de novo. A polícia foi lá, matou o Guilherme, o pessoal da periferia se levantou, e eu não vi mais ninguém além dele se levantando, né? Então, preciso perguntar para a Marcela diante disso. A luta antifascista no Brasil contempla a luta antirracista? Como é que você vê essa relação? Puxa, eu acho que, na verdade, é uma relação um tanto quanto complicada, e ainda mais no Brasil, mas eu acho que o problema, na verdade, é que, para além disso, vou explicar, mas o problema é como se formou essa luta antifascista, inclusive. Vejamos, por que eu falo que é um problema? Porque o fascismo, a experiência que a gente teve de fascismo à brasileira, o integralismo, ele tinha um nacionalismo que não era de cunho racista, inclusive era bem, tinha essa ideia da democracia racial, da mestiçagem, que é a base ideológica que sustenta o racismo brasileiro ainda hoje. E eles, então, não só não eram racistas, como um dos fundadores do movimento integralista brasileiro fundou também a Frente Negra Brasileira. Veja só, né? Enquanto o Partido Comunista
estava se colocando contra votar leis antirracistas, porque isso segregava a classe. Tipo, um cara que fundou um movimento integralista foi responsável pela fundação do primeiro movimento negro de massas no Brasil, pós-abolição. Então, é muito mais contraditório. Não dá para dizer que a luta antifascista, então, nesse sentido, necessariamente é antirracista, pensando que esse exemplo é muito bom, na verdade, né? Tipo, enquanto os fascistas estavam organizando o movimento negro no Brasil, o PCB, que era contra essa discussão, inclusive, bom, enfim, depois se der tempo, eu conto histórias do PCB, porque eu estudo bastante eles. Estavam organizando uma frente de luta antifascista, muito parecido com a história que está acontecendo aqui, entendeu? Na década de 30, explodindo de jornais negros, discutindo a questão do racismo, um movimento negro de massa se formando, entendeu? E os caras estavam lutando contra o fascismo, mas eram contra combater o racismo. Enfim, né? Eu brinco hoje que a história se repete no Brasil como pornô chanchada já, de tanta vez que repetiu. Já não é tragédia, não é mais nada. Mas aí, olha só que coincidência, né? E aí no Brasil acontece, existe também, desde 2013, quando começaram os levantes no Brasil, primeiro, um protagonismo da juventude negra em vários lugares, menos São Paulo, mas também, né? Dá para esperar muita coisa de São Paulo nesse sentido, velho, porque inclusive os atos foram no centro expandido, lugar onde a classe média mora e tal. Mas você vê que desde 2013 existe uma luta muito intensificada na periferia, muito intensificada nos lugares, tipo, nos morros, e isso, por exemplo, foi o que coadunou com um movimento muito expressivo, que eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa dessa, assim, que foi o do Amarildo. Eu acho que essa foi a primeira expressão de que ia acontecer, sim, mais levantes negros e que os negros iam se organizar, sim, e que eles estavam percebendo muito bem o que estava acontecendo, né? E, enfim, e isso vai, a esquerda também luta, mas depois some, né? E continua quem é do movimento negro fazendo esses levantes, porque sempre existiu. Tem uma galera que fala que não existe, né? Que aqui no Brasil os negros são pacíficos, aguentam, enfim, reproduzindo o velho mito do homem cordial, mas é mentira, meu. Toda vez tem levante sempre no Brasil, na periferia. A questão que a Globo não mostra, a questão que ninguém está muito interessado, porque é um índice de morte muito grande de violência. Não é qualquer coisa. E, enfim, já existindo esse processo, um processo muito importante também no sentido da identidade, um movimento de identidade negra, que se criou, eu acho que principalmente a partir da juventude e da abertura de cotas raciais na universidade, que foi formando já alguns intelectuais, ele foi avançando, enfim, ainda com esse, vamos dizer assim, uma certa raiva mesmo, tipo, da esquerda, pelo menos o que eu vi de onde eu estava, uma raiva, que eu acho que tem base legítima, sim, porque a esquerda tem que fazer um balanço de que é um absurdo, entendeu? Não tocar a questão racial num país como o nosso, mas que foi levando ela para outros lados, e hoje a gente tem, assim, prova cabal disso, entendeu? A gente tem vários exemplos desses setores que continuam defendendo a discussão de empoderamento, de microempreendedorismo, num momento
onde a gente está morrendo em massa de coronavírus, onde a gente não... Assim, e os caras vão matar a gente sem ser na rua. Esse, por enquanto, é o resultado. Tudo pode mudar, porque eu acho que ainda vão ter avanços e retrocessos. Mas essa galera começou a se organizar, começou a fazer levantes, começou a fazer vários atos, inclusive contra a morte de jovens negros, essa juventude, principalmente uma juventude negra, também quando começa a se empolgar com esses levantes norte-americanos, começa a tentar organizar alguma coisa, e muito impactada também pelo processo que estava se dando, do qual alguns já participavam das brigas, das torcidas organizadas com os fascistas, que esses sim são fascistas, quando o movimento negro, então, se organiza para chamar alguma coisa, eu não sei como foi no resto do país, enfim, mas eu vou dar um relato de São Paulo, porque eu acho que é a tendência, assim, né? Então, o movimento negro organiza... Olha só como é que foi. O movimento negro chama um ato que não se junta às torcidas, mas que é no mesmo lugar. De repente, surge uma organização da esquerda, com, sei lá, todo mundo, que levanta a luta antifascista. A luta antifascista, a esquerda não estava chamando luta antifascista antes das torcidas organizadas irem lá dar pau nos fascistas. E não foi também dar pau nos fascistas. E não quis, entendeu? Levantar, em vez de uma coisa que é, inclusive, uma demanda muito genérica, essa demanda ultra genérica de pela democracia, somos antifascistas, não quis trocar isso por uma demanda que é material e que toca no coração do capitalismo brasileiro, que é o genocídio. Para mim é o PC, entendeu? Agora não age mais como sectário, mas age na sua outra face, que é a outra face do sectarismo, que é o oportunismo. Essa é a questão. A gente não conseguiu avançar numa leitura marxista de verdade, no sentido de ser dialético do que é a classe trabalhadora, do que acontece. Assim, e os que avançaram, que também não é que ninguém avançou, como o Clóvis Moura, que dá nome ao nosso coletivo, foram apagados, entendeu? Porque essa esquerda aqui não quer. Isso significa que meu marxismo é uma merda, que a gente tem que romper com o marxismo, porque não vai dar? Não, muito pelo contrário. Tem uma frase que eu gosto muito do Clóvis Moura, se a esquerda não nos representa, sejamos nós a esquerda. Porque para a gente, a revolução, eu acho que é isso também, por isso que eu gosto muito de retomar o Haiti, porque eu acho que a gente continua a mesma luta, a luta do Haiti não terminou, ela se espalhou por todo o mundo, na verdade, que ou a gente luta até a morte pelo fim desse sistema que não vai deixar de sugar o nosso sangue, e nesse sentido, nós temos que ser a esquerda revolucionária, ou também não vai ter. Você acha que o capitalismo tem espaço para a gente? Olha o tanto de negro que tem nesse país. Nos Estados Unidos é outra coisa. Os caras dão dinheiro, dão ação da Disney, entendeu? Porque são 13% da população. Os caras compram, entendeu? Forjaram uma elite negra, uma elite intelectual negra. E isso foi contra o radicalismo negro norte-americano, também não pode esquecer isso. Precisava ter, sim, frente de combate contra os Panteras Negras, mesmo contra o Martin Luther King. Então... Calma aí, deixa eu ver uma aguinha. Eu acho que o problema está em avançar. Nos Estados Unidos, eu acho que houve um avanço nesse sentido... de 2009 para cá, por exemplo, com aqueles cordões de brancos na frente da polícia.
Isso foi, para mim, animal, entendeu? Só que para isso acontecer, ou alguma coisa parecida com isso acontecer, a primeira coisa que a gente tem que se mover é para combater o racismo nas nossas fileiras, entender que a gente não pode deixar se enganar por esse. E a gente não, né, no caso, mas a branquitude não pode se deixar enganar por esse pacto narcisístico, entendeu? E nesse sentido não tem que proteger, não nenhum tipo de racismo, nenhuma brincadeira, nada pode passar. Parece terrível, mas se a gente não começar daí, não vai. Não vai. A história da esquerda já provou, entendeu? Já provou, meu, com os partidos comunistas no mundo inteiro, a traição do Stalin aos negros, quando se aliou aos países imperialistas que estavam sugando o sangue da Europa para lutar para lutar na Segunda Guerra. Então tem que mudar, né, gente? Se a gente não aprende, a gente vai ser engolido pela roda da história sempre. Eu acho que se fosse uma luta antifascista mesmo, se poderia ser antirracista, mas não é, assim, é um desvio. Na minha opinião, é um desvio. Antidemocracia. Eu não quero a democracia burguesa, entendeu? Porque todos esses anos de democracia e Constituição Cidadã, a gente estava morrendo. Eu não quero, entendeu? Uma democracia onde eu não sou considerado um ser humano, onde o meu filho pode morrer a qualquer momento porque foda-se, ele é um negro. Essa democracia não quero. Então já tá tudo errado, né, mano? Os caras estão lutando contra o fascismo, sei lá, fazendo ato na rua, tipo, como se desse para lutar contra o fascismo só com a ideologia, com live, com tuitaço, e ao mesmo tempo pedem democracia, cara. Não, direta já não, meu, pelo amor de Deus. Eu acho que o que os negros estão falando nos Estados Unidos, o que os negros estão falando no resto do mundo se levantando a gente não quer mais essa democracia. Os negros se levantam na Europa, entendeu? Que é o centro da civilidade, dos direitos, do welfare state, nananã. Eles também não querem essa democracia. Então, por que nós vamos querer, nós negros? Não cabe para a gente, não adianta colocar nesse momento onde a gente está de crise capitalista, não tem outra resposta, entendeu? Senão vai ser isso, a gente vai morrer em massa e sabe-se lá o que vai ser o resultado disso, né? Bom, quero lembrar o público que eu estou chegando aqui no fim das minhas perguntas. Se vocês têm aí alguma questão, mandar para Marcela, manda aí que nós já estamos com 53 minutos de live. Marcela, a Nayana já mandou duas aqui, depois eu passo da Nayana, minha companheira aqui em casa. A minha última pergunta vai bem no sentido disso que você está trazendo, né? Bom, a mídia ninja, que não é qualquer meio de comunicação, né, noticiou em tom de comemoração que a filha do George Floyd agora é acionista da Disney, né? E nos comentários, uma mulher branca ainda vem e cita Angela Davis em tom de comemoração, né? Numa sociedade não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Marcela, dentro do que você compreende dos seus estudos, o que é ser antirracista? Ou o que a Revolução Haitiana nos ensina em relação à luta antirracista? Bom, enfim, eu dei uma pesquisadinha sobre, enfim, a mulher que doou as ações da Disney para a filha do George Floyd. Eu acho que vai ajudar bastante a entender isso. Enfim, é uma atora importante, famosa, tal, e vamos dizer assim, né, prog, né, do democrata, e essa mulher tem, tipo, uma fundação própria, tipo, mano, doa vários dinheiros, bagulho de ONG, essas coisas todas, né?
inclusive bem conhecida por isso. E eu acho que esse presente que ela dá porque se comoveu, na verdade, travestido de uma boa ação, de uma reparação, é um reparo só. Esse é um trocadilho meio de velho, mas eu sempre faço que a única reparação possível que o capitalismo pode nos dar são esses pequenos reparos mesmo, entendeu? Porque primeiro que assim, o que custa a vida de uma pessoa, entendeu? Uma criança perdeu o pai por violência policial. São ações na Disney, inclusive a Disney é ultra racista, entendeu? O que vai mudar na Disney o fato dela ser uma acionista? Ou o que vai mudar para a vida dos outros homens negros que continuam morrendo, né? Eu acho que a gente, enfim, enquanto negros, o movimento negro, eu acho que a gente já devia ter aprendido essa lição histórica, que o capitalismo é essencialmente racista, essencialmente, estruturalmente racista. Então, nesse sentido, não adianta, entendeu? O dinheiro não compra. A exceção é uma forma de confirmar a regra. A elite negra norte-americana existe para a gente achar que pode um dia chegar lá, entendeu? Tem um Joaquim Barbosa para que todos os negros acham que um dia vão ser um Joaquim Barbosa. E não é isso. Não é. Isso nos engana, nos limita, entendeu? Mesmo esses setores que tem mais dinheiro negro, se para a gente daqui parece uma coisa ultra progressista, a gente não pode esquecer que eles são um elemento importante para embarrear a luta também, de forma ideológica. Os caras não falam de revolução, os caras falam de cotas, vamos coordenar as polícias dos nossos bairros, é isso que esses caras falam, entendeu? Isso não vai adiantar. Você acha que um dia a burguesia vai deixar a gente mandar nos cão de guarda deles? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas, enfim, e essa ideia dela ter uma fundação e toda essa doação, pensando como esse movimento da branquitude e que representa o imperialismo, as elites, enfim, claramente demonstra que ainda a exploração dos negros, o racismo estrutural, ainda se dá em cima, infelizmente, dessa ideia do fardo do homem branco, né? É o fardo do homem branco, tipo, a gente vai ter que ajudar porque o pai morreu, nossos negros não têm condições, vamos levar a democracia, por exemplo, os Estados Unidos adoram levar a democracia para a África, entendeu? E eu acho que, na verdade, não sei, é um golpe mesmo, que a gente não pode mais cair. Vários intelectuais, principalmente dos processos de libertação nacional da África, mostraram isso, mostraram como o capitalismo conseguiu, apoiando alguns processos de libertação, dominar de novo. Né? Uma descolonização que mantém o colonialismo. Muda de nome, mas continua sendo a mesma coisa. E é isso que a gente... Nesse sentido que eu falo que não dá para acreditar na democracia. Não dá para acreditar na democracia. Eu acho que a gente tem que ser mais da linha nesse sentido do Césaire, importante negro, intelectual e militante, de que a Europa é indefensável, o capitalismo tem que apodrecer, porque ele já nasce degenerado, entendeu? Cada vez que a gente fala que é possível o negro se dar bem, enfim, a gente acabar com o racismo no capitalismo, criar uma elite negra no capitalismo, qualquer coisa desse tipo, a gente está pisoteando os nossos ancestrais,
entendeu? Que tiveram que fazer trabalho forçado, desumano para construir isso. A gente quer viver em cima desse peso, desse fardo, entendeu? Fala-se tanto de identidade, fala-se tanto de recuperar as nossas raízes negras, mas a gente tem que entender que a unidade, o que nos une enquanto negros no mundo inteiro, é uma coisa que se chama racismo. Foi o racismo que inventou o negro, entendeu? A gente não era negro antes do racismo. A gente tinha etnia, a gente tinha povo, a gente tinha cultura, a gente tinha desenvolvimento tecnológico. Quem acabou com isso foi o processo de acumulação primitiva do capital. A gente não pode esquecer que esse sistema está fundado no nosso sangue. E isso nos traz unidade. Não existe uma essência negra por si. Então, eu acho que se a gente também, enquanto movimento negro e negro, não entender isso, a gente não vai para lugar nenhum também. Por isso que os negros, inclusive, a gente percebe em vários momentos históricos que existe um nível de solidariedade internacional negra, né? Toda vez que acontece um levante em algum lugar, tipo, negros do mundo inteiro se comovem, porque é a mesma história. E é a mesma história não porque a gente fala a mesma língua, não porque a gente tem a mesma essência, algum bagulho que vem com a gente, genético, mas porque a gente sofre as mesmas coisas. Eu estava lendo a pergunta ali que chegou no comentário. Bom, eu vou ler o comentário e vou depois lançar a pergunta da Nayana. Natan Barbosa Santos comenta: as identidades são politizadas e individualizadas ao máximo. O resultado é um desserviço que torna possível binômios bizarros, antifascistas pela democracia, capitalistas antirracistas e assim por diante. Marcela, a pergunta da Nayana é a seguinte: esse processo de reconhecimento de identidade racial, ele faz com que você comece a compreender algumas violências como estruturais, né? Assim como o patriarcado também tem essa questão, né? E, enfim, isso gera ódio, né? E esse ódio, existe todo um trato religioso, né, de impedimento que esse ódio tenha uma expressão, seja legitimada, tenha uma expressão positiva dele, né. E ela pediu para você comentar, e você chegou até a falar um pouquinho sobre, assim, que nós temos um problema de cosmovisão, né. Você acha que a religião cristã, sobretudo, ela chega a ser um empecilho para constituir uma subjetividade capaz de promover uma ruptura mais radical? Total, eu acho total, assim, de novo vou voltar para Haiti. Um dos elementos centrais de articulação dos negros da Revolução do Haiti foi o voodoo. E é muito, muito, assim, tipo, nossa, cada vez que eu estudo eu percebo quanto mais importante era. Porque ele trouxe, com uma cosmovisão diferente, ele trouxe os elementos necessários para os negros resistirem. Porque um dos elementos, tem dois elementos muito perigosos no cristianismo, né? E nessa cristianização dos negros, que tem a ver com o fato de temer. O temor ao Deus é tão grande, né? A igreja, que para salvar a sua alma, você deixa abusar o seu corpo, né? Porque o primeiro elemento que acontece é uma separação de alma e corpo, né? Sua alma pertence a Deus, nesse sentido, seu corpo é o templo de Deus, e tudo isso aqui pertence a gente. Você não pode matar ninguém, ferir ninguém, fazer nada, mesmo que essa pessoa te escravize, porque Deus vai te castigar. Isso é muito importante, né? Essa dualidade.
Assim, é a cosmovisão que traz as bases também desse novo sistema, entendeu? Separação mente-corpo, importante. Não à toa, os primeiros ideólogos do que se constitui hoje como racismo foi a Igreja Católica, entendeu? Que decidiu que negro não tinha alma e ponto. E se você não tem alma, você é um animal. Ou seja, esse é um dos primeiros aspectos do colonialismo e da colonialidade do poder. É manter uma hierarquia de raça onde um povo é bárbaro e selvagem e outra civilização que vai trazer o conhecimento, né? Então, eu acho que não necessariamente religião, né? É porque o exemplo do Haiti teve essa base religiosa, porque, enfim, mano, é uma loucura, é um negócio muito legal mesmo, e faz sentido. E você vê que a religião, ela traz, por exemplo, conhecimentos de botânica, né? As religiões africanas têm um conhecimento vasto de ervas, e o primeiro movimento de insurreição, inclusive, foi o movimento de envenenamento dos senhores de engenho, onde a galera conseguiu matar 6 mil senhores de engenho por envenenamento. Ele traz a ideia de conexão com a natureza, então foi muito mais fácil fazer a guerrilha, porque foi uma revolução de guerrilha. São vários elementos, assim, essa ideia de que, não existe bem ou mal, essa dicotomia que é um negócio europeu, entendeu? Eles não tinham. E isso facilitou, sim, com que, eu acho, tanto com que se organizasse, porque todos os negros se organizavam em torno do voodoo, da mesma religião, então eles tinham isso em comum, mas ao mesmo tempo deu ferramentas para essa transformação. E eu acho que nesse sentido nos falta uma outra cosmovisão, que eu acho que não precisa ser religiosa necessariamente. Mas a gente precisa voltar a colar o mundo, entender ele como um todo, de forma dialética, onde as coisas, sim, só funcionam como um todo, e para conseguir, enfim, entender a realidade, né? Porque é um limite, a gente tem um limite muito grande que foi construído ideologicamente nesses anos, né? Que se expressa na ciência de forma absurda, ultralimitante, e a raiz do pensamento capitalista. Então, tipo, e eu acho que nesse sentido, a cosmovisão dos povos originários de todo o mundo trazem um pouquinho ainda dessa ideia pelo menos essa ideia de unidade, né? De um todo, de um homem que não é dominador da natureza, mas é parte da natureza, uma preocupação com o coletivo, uma divisão de papel que não necessariamente precisa ser hierárquica, se aproxima de forma mais mística do que a gente está tentando fazer, né? Então, eu acho que o marxismo também precisa ultrapassar essa barreira da cosmovisão, entendeu? A gente precisa juntar mente e corpo. Parece loucura, mas não é, gente. A gente não junta mente e corpo, a gente não se entende como parte de um todo, a gente não valoriza a diversidade, a gente usa a universalidade para analisar tudo, por isso que some gênero na classe, por isso que some cor na classe, por isso que some tudo, a classe parece uníssona, a mesma. E o universal, na verdade, é o verdadeiro particular. O verdadeiro identitarismo é a branquitude, que criou um mito de que universal são eles. É um movimento muito difícil que a gente está tendo que fazer intelectualmente e na prática, né? Mas se a gente não fizer isso, cara, a gente vai ser moído pela roda da história. Estava lendo aqui a mensagem. Marcela, para fechar, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Marx considerava que
vamos pôr assim, a célula do socialismo era o movimento operário, né? Agora, eu sempre brinco com meus alunos que se a gente aplicar o marxismo que nem dogma e for esperar ter o operário para fazer revolução em Mato Grosso, nós vamos ter que esperar um bocado, né? Eu quero perguntar para você onde você vislumbra essa semente socialista na América Latina e no Brasil? Enfim, eu ainda estou desenvolvendo uma tese sobre isso, mas eu acho que assim, o racismo é o elemento chave, e daí, pensando que no Brasil é o racismo antinegro, mas que com os indígenas existe também, eu acho que inclusive é uma outra qualidade, porque é uma opressão de povos, né? Nesse sentido, é uma política genocida de povos e de etnias, mas, enfim, eu acho que esses elementos são essenciais, são a chave para a gente conseguir dar esse giro dialético de entender o papel do Brasil no mundo, como se deu a luta de classes no Brasil, enfim, toda essa questão. E daí, eu acho que isso seria, tipo, voltar tudo atrás, né, na verdade. Nesse sentido, existe também uma dialética aí entre raça e classe, porque o capitalismo se estrutura a partir de uma relação nas colônias onde se dá uma imbricação indissolúvel de raça e classe. E essa relação de imbricação de raça e classe é o que vai determinar o funcionamento do capitalismo dali para frente, né? Inclusive hierarquizando todas as raças, cada um com o seu papel na economia mundial. E nesse colonialismo do poder, a gente acaba apagando mesmo essa hierarquização, o que acontece, parece que o racismo ele vai virando meio um negócio abstrato que paira no ar, que na verdade o racismo só existe quando alguém xinga um negro de macaco, ou o racismo só existe dentro das instituições, e na verdade, se a gente não consegue ir na raiz, essa articulação nunca vai acabar, nunca vai acabar, porque a gente já tirou para tudo que é lado. O movimento negro conseguiu fazer vários avanços no Brasil, existe um puta debate hoje aprofundado, teórico, inclusive uma acumulação teórica muito importante, que é feita por negros, um questionamento, inclusive, dos cânones feito por negros. Eu acho que precisa ser, nesse sentido, também pensar mais dialético na ação, porque eu acho que é uma ação que pode vir de uma conexão entre esses setores mais oprimidos com a classe operária, né? E se não virar escravidão total também, entendeu? Porque não sei se vai ter classe operária mais, trabalhador de fábrica. Existe um outro processo de organização dos trabalhadores que a gente vai ter que saber lidar, que a gente vai ter que saber como responder, entendeu? Não é mais a mesma coisa, não dá para fingir que é, porque o Brasil passou por um processo de desindustrialização muito pesado, acabando inclusive com cidades inteiras. Então, é uma mistura de raça e classe também, e ao mesmo tempo é muito classe, porque muitos dos setores essenciais do capitalismo são negros, entendeu? Apesar de não necessariamente estar na relação de produção direta. Vou dar alguns exemplos, né? Quem limpa o chão das fábricas? Entendeu? Isso é uma coisa. Na verdade, os negros limpam tudo, por exemplo. Entendeu? Se os negros param de limpar, o que acontece? O que aconteceu com a greve dos garis? Fica insustentável.
o país fica insustentável. Então, existe essa dialética, né, do negro operário, ou do negro trabalhador prestador de serviço, mas que às vezes está dentro da fábrica também, que vai ser removido da casa e que, sei lá, o filho dele foi morto pela polícia e aí eu acho que nesse sentido esses tsunamis de lutas negras, de lutas dos povos oprimidos, pensando nos indígenas, nos povos originários, pode ser o que acorde um pequeno setor que, tipo, produz, porque é importante parar a produção, isso aí tipo, o que vale mesmo no capitalismo, é extração de mais-valia e produção de mercadoria, né? Agora diversas, inclusive, no sentido de não materiais, né? Com a internet. Mas eu acho que não dá para ter essa visão careta, mecânica, de que só a classe operária, se a classe operária não tiver nada, tem valor. Entendeu? Tem valor. Tem processos revolucionários, inclusive, que aconteceram sem a classe operária. A gente teve essa experiência, foi, inclusive, muito ruim também. Não é bom que isso aconteça. Mas a gente tem que entender que, por si só, esses movimentos radicais têm muita importância. E eles são específicos, mas também são gerais. Porque quando um negro fala da violência policial, muitos trabalhadores que também sofrem com a violência policial vão estar ouvindo, entendeu? A gente precisa começar a entender isso para criar, inclusive, laços de solidariedade. Porque quando se a gente for pensar como a gente tem que se organizar para construir uma coisa nova, a gente tem que partir da concepção de que a gente precisa ser o mais democrático possível, entendeu? E democracia no sentido de que é a ditadura da maioria, o que a maioria decide está decidido, e vamos fazer experiência com isso mesmo, e ter auto-organização em todos os lugares. Entendeu? O movimento de moradia foi muito importante para a luta operária da década de 80. Entendeu? Então, a esquerda não pode olhar para o movimento de favela, o movimento de periferia, e fazer o que sempre faz, que é um sectarismo barato, normalmente, de falar, ai, mas é populista. Ai, mas nananã. Interessa, a gente tem que disputar todo mundo, né? E esse setor, hoje, por exemplo, na crise, no coronavírus, etc., esse setor que está dando exemplo de organização democrática, entendeu? Eles estão se organizando pela base, elegendo delegados que vão construir as coisas, que dão um jeito de arrumar dinheiro, de saber quem precisa do quê. É exemplo, entendeu? A galera tá procurando fórmula, pirando. Já tem aí, várias. Mas eles não vão olhar, entendeu? Porque é um exemplo rebaixado. Não vai mudar. Enquanto a gente não entender, é muito central. Nesse sentido que eu falo, é muito central. Enquanto não entrar na nossa cabeça, tanto do movimento negro, quanto dos setores da esquerda, de que raça e classe são coisas que não podem ser separadas, elas não existem de forma separadas. O racismo tem uma base material e o capitalismo tem uma base racial. Se a gente não entender isso, a gente só vai bater a cabeça. E a gente já teve muita experiência batendo a cabeça, e normalmente sobra para os negros depois, entendeu? Então, não vamos fazer isso, cara. Principalmente para os negros e negras, não vamos bater nossa cabeça de novo, entendeu? Porque os caras vão matar mais a gente. Se a gente perde uma batalha, quando a esquerda perde uma batalha, quando os trabalhadores, os explorados, os oprimidos perdem uma batalha, nós quem sofremos as consequências, entendeu? Porque a esquerda, a classe dirigente, a burguesia, aprendeu que tem que tomar cuidado com os brancos da classe média. Mas eles também aprenderam que se eles continuarem com essa agressividade com a gente, eles não precisam temer
nosso levante a ponto de eles ainda comerem a comida que as mulheres negras produzem. Eu acho que a gente precisa dar a chave, porque isso significa que a gente não é nem um pouco perigoso, entendeu? Que o afroempreendedorismo não fez nada, não fez a burguesia nem tremer, eles estão vendendo produto para a gente agora. Enfim, é isso. Me empolgada aqui, desculpa aí, galera. Então, arrasou demais. Marcela, agora eu vou passar para você, se você acha que tem alguma coisa que você queria ter dito, que não dei oportunidade, e passar também sua mensagem final aí de despedida aí do nosso público. Bom, então, eu vou terminar com um convite, assim, para todos e todas que estão aí, que é um pouco do que a gente está tentando fazer agora no coronavírus, com essa crise do agente do coletivo Clóvis Moura, assim. A gente precisa fazer uma frente independente, entendeu? Juntar todas as forças, a gente está num lugar, inclusive, na universidade, que dá condições técnicas, dá vários materiais para a gente entrar nessa luta de cabeça, entendeu? Acho que a gente tem que usar nossas melhores ferramentas, porque essa crise não acabou, eles não descontaram tudo que eles querem descontar nas nossas costas. Então, eu acho que é passado o tempo da gente fazer uma frente única de ação, combater ideologicamente, combater na prática o que está acontecendo, pensar de forma democrática o que a gente vai fazer, entendeu? Porque também um período de pandemia é um período muito perigoso, sim. Não dá para sair na rua para fazer a festa do caqui, não dá para sair na rua balançando bandeira pela democracia, entendeu? Não dá. Você vai pegar Covid para a democracia do quê? E eu acho que a gente precisa fazer essa frente, aprofundar nossa análise, aprofundar nossa unidade, o máximo de vínculo possível. Esse momento, a pandemia pede solidariedade. Mas a gente tem que quebrar com o cristianismo, entendeu? Não é a solidariedade cristã. O que a gente precisa é de uma solidariedade de raça e classe. Se a gente construir isso, a gente tem saída. Tem saída porque a gente é a maioria. Eles podem, inclusive, ter fazendas de boots, entendeu? Mas nós somos a maioria. E até comentar o elemento da galera do K-pop, né? E a ação deles contra os boots do Bolsonaro, entendeu? Uma juventude. A nossa juventude trollou bot, entendeu? Os caras conseguiram dar o golpe na tecnologia mais avançada que eles têm para ficar transmitindo ideologia. Isso mostra que sim, atuando em unidade, centralizado, de forma democrática, a gente pode muito mais do que parece. Então, eu queria fazer um convite para a gente pensar, discutir em todos os lugares, como a gente pode avançar nessa luta, avançar numa unidade com princípios, é claro, e sem PT, tá? Não vale o PT, para a gente conseguir, eu não sei nem, sair dessa situação da melhor forma possível. Marcela, o Silas mandou uma pergunta, né? Você já tinha se despedido, mas acho que não tem problema, assim, né? Estamos aqui, já que estamos aqui, né? Todo mundo de quarentena dentro de casa, vamos lá. Silas enviou uma mensagem agora, olha só. Você aprofundaria um pouco sua visão nessa questão da moradia dos operários nos anos 80? Ah, tá. Oi, Silas. Na verdade, o que acontece? Na constituição do processo de redemocratização, organização do PT, existiram alguns movimentos sociais que deram base para isso, que não foram construídos pelo PT, mas que se uniram a esse processo de construção. Então, que eram setores que, inclusive, atuavam na ditadura, por exemplo, como a igreja, com as SEBs, e o movimento de moradia de bairro, né? São os movimentos de bairro, as agremiações de bairro, que depois viraram qualquer coisa, né?
mas elas eram muito importantes na auto-organização do cotidiano da vida dos trabalhadores, dos setores mais precarizados. E ela organizava a vida, ela organizava a luta. E essas mesmas pessoas que moravam nesses bairros, que participavam desse processo das moradias, eram os peão, que depois ia para a fábrica, entendeu? Ou que saíam da fábrica e iam para essa reunião. Existe esse processo de união, assim, tem vários exemplos, e eu acho que isso consolidou a possibilidade de um momento de experiência de uma outra democracia, entendeu? Porque você organiza os lugares de moradia, você organiza os trabalhadores, você organiza os negros, e você cria uma frente ampla de batalha que não tem, você organizou todo mundo da melhor forma possível, que é a partir da base da auto-organização. E, inclusive, essa é a base um pouco do PT, entendeu? Foi na organização da luta pela terra, da luta do movimento operário, da luta dos bairros periféricos, enfim, das moradias, que se deu a possibilidade de construir um partido tão grande assim. Eles não construíram isso, viu? Não foi eles, inclusive eles fizeram muita merda dentro disso, mas a classe trabalhadora é capaz de construir suas próprias ferramentas, gente. É verdade. É difícil acreditar, principalmente a gente que é muito teórico, mas constrói. Olha ali a greve dos garis, gente. Meu, auto-organização, elegeram um delegado, tiraram um delegado quando os delegados quiseram pelegar, foram lá e deram um tapa na cara da burocracia sindical para os caras assinarem greve. Existe, e eles fizeram isso, gente. Não foi um branco de esquerda que chegou lá e deu ideia para eles, entendeu? Eu conheci alguns garis. Não é isso, meu. Os caras sabiam, os caras, inclusive, entendiam a relação da precarização do trabalho dele com o fato do Brasil ser um país escravocrata. Eles percebiam que eram todos negros. Então, eu acho que, nesse sentido, a experiência é muito importante, dos anos 80, mas, enfim, é um pouco antes mesmo. Um outro exemplo que é muito legal, a galera que fundou o MNU, o Movimento Negro Unificado, era uma galera que estava no processo de criação do PT, porque acreditava. O problema é que, por se adaptar a essa tese da democracia racial de uma outra forma, eles separaram, né? Então, o PT não teve nenhum compromisso com o movimento negro, e nesse sentido, historicamente, foi uma desgraça, velho, desgraça até hoje. Os negros dentro do PT tratam horrores sobre essa questão, e, ao mesmo tempo, o movimento negro foi cada vez mais se afastando das pautas gerais e do movimento operário. Então, tipo assim, gente, vai ter eclipse lunar, é hora de a gente aprender com os nossos erros, entendeu? Porque tá fácil. Tá fácil assim, existe um princípio de organização, os manifestos eu acho que são expressão disso, mas são um pouco preocupantes. Eu acho que quem tem uma visão de que é impossível transformar, existe uma democracia real, ou de acabar com o racismo dentro da democracia, tem que fazer uma frente contra as diretas já dos anos 2020, entendeu? Tem que fazer uma frente que entenda que a questão negra é central, que organize um programa de luta e de ação com todos os trabalhadores, com todas as mulheres, com o movimento LGBT, com a galera trans, com a galera do movimento hip hop, da cultura popular, entendeu? Para fazer esse combate. Ou senão, meu, a gente vai continuar, sabe-se lá por quanto tempo, né? Até o fim do mundo, que tá bem próximo, inclusive. Olha, não tá faltando muito.
Bom, gente, acho que encerramos as perguntas, encerramos. Então, eu vou agradecer muitíssimo a Marcelo, eu sabia que seria uma grande live essa live, é um bate-papo muito importante, né? O Andes ainda tem muito que caminhar, e acho que todas as organizações, infelizmente, enfim, da tradição eurocêntrica, né, de organização, sindicatos, partidos, nós temos que aprender muito sobre isso, né, sobre dar um giro, né, nós estamos no Brasil, né, gente? Bom, e para finalizar, eu vou, não sei, se a Marcela, você está contemplada, você quer se despedir mais uma vez, ou podemos, eu vou passar a palavra para você fazer mais uma despedida. Não, na verdade, só queria agradecer o convite e também dizer que a gente do coletivo Clóvis Moura está aberto, nós estamos abertos para novas conversas, para construir coisas juntos, então podem contar com a gente que a gente está nessa luta e não arreda o pé. Muito obrigada, Marcela, mais uma vez. Deixa eu ver. Chegou aqui uma mensagem do Maurício. Mas agora já vamos. Tá. Maurício, boa noite. Gostaria de saber quais são os passos teóricos e práticos que os interessados no âmbito antidemocracia. Isso aqui é uma perguntona. Você aguenta, Marcela, mais uma pergunta? Maurício é um militante que merece muito ser respondido. Vamos lá. Ele perguntou o seguinte: estou adorando o debate. Gostaria de saber quais os passos teóricos e práticos que os e as interessadas na luta antidemocrática e anticapitalista precisam dar. Bom, na teoria eu acho que a gente precisa, como eu vou dizer assim, reviver algumas discussões que foram bloqueadas. E daí, principalmente a discussão racial, tá? A gente precisa entender onde a gente está, de verdade. E não é que não tem pessoas que não falaram disso, entendeu? Mas é que, como são, na maioria, homens brancos que estão na universidade, homens brancos que criam a história, essa galera foi apagada, apagada, apagada. Se a gente voltar, por exemplo, na construção do que é hoje a ciência burguesa, o positivismo na França, pensando na construção da antropologia, a gente já vai ver que lá, quando os caras estavam querendo medir crânio, tinha haitiano fazendo barraco, falando que os caras eram malucos, que isso aí é terraplanismo. Eu acho que é isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar esse combate anti-terraplanismo, entendeu? Que a galera fez na ciência, para entender de verdade, dissecar, entender essa realidade. E já tem muita gente escrevendo sobre isso, a gente precisa dialogar mais, aprofundar mais, mas, ao mesmo tempo, é muito urgente e muito necessário. A gente do coletivo Clóvis Moura tem pensado, inclusive, tipo, em como seguir, né? Já que também nossa, é uma novidade muito, eu diria muito feliz, né? Apesar da crise e tudo para mim, porque a minha crise com o marxismo começou quando eu percebi que eu não estava incluída nele. E, enfim, foi um processo muito duro, eu tive vários problemas pessoais, passei por depressão e tal. Mas no meio desse processo, eu encontrei gente que falava, foi um absurdo, assim, quando eu falei, eu fui alijada de ler isso, entendeu? Tiraram a possibilidade de conhecer esse marxismo que é dialético, entendeu? De conhecer esses caras que fizeram frente, por exemplo, à discussão no marxismo. C.L.R. James tem um livro do cara traduzido no Brasil, entendeu? Esse cara é conhecido no mundo inteiro, ele mudou a discussão da historiografia do mundo. Ele e o Eric Williams. E esses negócios não chegam pra gente. Uma das coisas que, inclusive, a gente tenta fazer enquanto coletivo, ainda engatinhando, é
poder passar isso para as outras pessoas, entendeu? Nos aproveitar desse lugar privilegiado que a gente está, onde a gente pode ter acesso, tem tempo para pensar essas obras, para divulgar, para discutir, para avançar na teoria, e a partir dos exemplos de organização dessa galera aí, entendeu? Pensar ações para a gente, pensar uma frente, daí sim, uma frente de ação, uma frente única de ação, porque também não dá para fazer frente única assim, se não é para fazer nada, ninguém vai se juntar para não fazer nada. E daí, eu acho que, nesse sentido, a ação tem que estar centralizada, tem que ter, sim, uma centralidade na luta contra o racismo, não só no Brasil. Eu acho que um outro elemento que é essencial de ter num programa de ação para a unidade hoje no Brasil é a defesa intransigente do Haiti, entendeu? Criar uma solidariedade internacional, porque a gente tem que se responsabilizar pelos 12 anos de massacre que o nosso exército fez lá, e como lutadores antirracistas, inclusive, entender o que significa a gente fechar o olho para a conta que o Haiti está pagando por se rebelar, por ser a primeira e a única revolução escrava vitoriosa no mundo. Eu acho que resgatar a história é mostrar os passos para a gente, né? É a praxis nesse sentido. E cada passo que a gente resgata da história, a gente pode aperfeiçoar e pode não cometer os mesmos erros. Não sei se respondi também, porque a gente é um momento único, né, meu, para mim. Eu só vi isso em livro, entendeu? Nossa, eu li o livro da galera dos Panteras Negras, biografia do Malcolm X, eu falava, caralho, olha esses caras armados saindo na rua. Mas aqui no Brasil tava a festa da democracia, entendeu? Minha geração é da festa da democracia aqui. Todo mundo bunda mole, me incluo. Tenho tentado melhorar. Mas a gente precisa, nesse sentido, se transformar. Eu acho que é até um bom momento para a gente ter uma transformação pessoal, nesse sentido, enquanto negro, fazer uma reflexão do que realmente acontece com a gente, do que a gente quer, o porquê a nossa personalidade tem que ser determinada, entendeu, pela negativa, porque é o racismo que determina o que a gente é. O racismo, tem uma frase do Fanon que é muito boa, que ele fala assim, calma aí, deixa eu anotar aqui, que a gente precisa ter coragem para dizer que é o racismo que cria a inferioridade. Entendendo isso, a gente avança. Eu acho que isso é o elemento importante da identidade. Não ficar criando um essencialismo negro, mas a gente precisa entender que é o racismo que coloca a gente nesse papel social, que faz com que a gente tenha vários problemas psicológicos, que faz com que, a gente tenha vários problemas de autoestima, que é o racismo que aniquila a gente. E só a partir daí a gente vai poder lutar contra o racismo de verdade, porque a gente vai ter que estar disposto a derrubar o sistema capitalista que sustenta essa merda, dessa coisa. Arrasou, Marcela. Bom, agora chega de explorar Marcela. Eu quero agradecer muito, o debate foi primoroso, bem naquilo que eu tinha imaginado. Acho que foi uma contribuição muito importante para nós. Agradecer muito o seu aceite. O pessoal do coletivo Clóvis Moura colocou na live aí o link deles, então quem quiser conhecer melhor o coletivo, tá aí para vocês. E a do FIMAT, esse ano, criou uma agenda que é América Latina Insurgente, e cada mês tem um poema de um autor da América Latina e Caribe. E nós vamos, então, terminar essa live, como não podia ser, pegando o poema em homenagem ao Haiti, o poema de René Desprez, que ele chama Minério Negro. Quando seco pelo sol, o suor do índio esgotou-se, quando a febre do ouro drenou a derradeira gota de sangue índio, varrendo do entorno das minas do ouro todo índio, nós nos voltamos ao veio muscular da África, para garantir a imersão da miséria. Então,
começou o assalto à infinda riqueza da carne negra. Então começou o desordenado ataque ao radiante esplendor do corpo negro, e toda a terra retumbou ao retinir do alvião na densidade do minério negro. E tudo bem se químicos não pensassem em meios de obter uma preciosa liga do metal negro. Tudo bem se as damas não sonhassem com batedeiras de cozinha em negra do Senegal, serviços de chá, em maciço negrinho das Antilhas. Tudo bem se o pároco audacioso não prometesse à sua paróquia um sino soldado na sonoridade do sangue negro. Ou se algum valente capitão não talhasse sua espada no ébano mineral, ou ainda se algum bravo Papai Noel não sonhasse soldadinhos em chumbo negro para sua anual visita. Toda a terra retiniu ao abalo das brocas. Nas entranhas da mina, raça na jazida muscular do homem negro. Eis os numerosos séculos que duram a extração das maravilhas desta raça. Ó tálamo metálico do meu povo, minério inesgotável do rócio humano, quantos piratas exploraram suas armas, as profundezas obscuras de tua carne, quantos filibusteiros abriram caminhos pela rica vegetação de claras de seu corpo, espalhando teus anos de troncos mortos e poças de pranto. Povo despojado, povo todo assim revirado com a terra lavorada, o povo devastado para enriquecimento das grandes feiras do mundo. Amadureceste teu griso no segredo de tua noite corporal. Ninguém mais ousará lançar mão de canhões e moedas de ouro no negro metal de tua cólera em cheia. Então, muito obrigada, Marcela, obrigada a todos que estiveram presentes até aqui e até a próxima em algum outro momento. Gente, eu não sei se eu vou conseguir ter saúde para estar aqui nos próximos encontros. Se eu tiver, estarei. Se eu não estiver, nos encontramos. A vitória é certa. Em algum momento venceremos. Obrigada, Marcela.